Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Investidante. E hoje eu vou mostrar para vocês como diversificar o patrimônio de vocês geograficamente e principalmente proteger ele do Brasil. A ideia desse vídeo surgiu depois das várias enquetes que eu fiz lá no nosso Instagram. Inclusive, se você quiser um contato mais próximo com a gente, pode seguir lá. Mas enfim, no resultado dessas enquetes eu descobri que grande parte de vocês está muito inseguro com o futuro do nosso país, muito inseguro com o futuro do Brasil, por causa dessa crise política que a gente tem, as eleições vindo ano que vem sem muita esperança de mudança, e grande parte de vocês também votou que pretende se mudar do Brasil e buscar outros países assim que possível. Por isso eu acho que esse vídeo é extremamente importante, então já vai deixando o seu like e depois coloca suas dúvidas nos comentários para a gente ajudar você. Para começo de conversa, eu quero que você faça uma pequena reflexão comigo. Imagina agora que você é um investidor global, que tem o mundo inteiro para investir, você pode escolher qualquer país, qualquer economia para deixar o seu patrimônio lá rendendo. Você deixaria 100% do seu dinheiro num país como o Brasil? Eu creio que não. Então, se nesse caso você não faria isso, não tem por que fazer isso agora. A gente tem que entender que o Brasil tem uma economia emergente, passa constantemente por crises políticas, crises sociais, crises econômicas. E por causa disso, o nosso país acaba tendo um risco maior atrelado a ele. Se você olhar o comportamento dos grandes fundos e dos investidores globais, você pode ver que alguns deles têm esperança e até investem no Brasil, mas nenhum deles deixa uma posição, um patrimônio relevante alocado aqui. Independente de onde você nasceu e onde você vive, é muito importante ter uma diversificação geográfica, ou seja, ter investimentos em diferentes países, diferentes partes do mundo, para se acontecer um problema em um lugar específico, os seus outros investimentos não serem afetados. No caso do Brasil, como eu já falei, a gente tem investimentos naturalmente mais arriscados. Por isso essa diversificação geográfica é ainda mais crucial. Se a gente voltar lá para o início de março de 2020, quando a gente teve o Corona Crash, ou seja, a crise do coronavírus, a gente teve um fechamento de shopping, fechamento de loja, restaurante, as cadeias produtivas das fábricas começaram a parar. Nesse cenário a gente tem muito desespero e muita incerteza. Por isso os investidores globais, os maiores fundos, começam a retirar o dinheiro deles de locais mais arriscados, como eu falei, no caso do Brasil, e começam a levar esse dinheiro para países mais estáveis, com moedas mais fortes, como o caso dos Estados Unidos com o dólar. A gente chama esse fenômeno de flight to quality, ou seja, um voo para qualidade. A gente sai do risco e vai para onde tem mais estabilidade. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês dois gráficos, um da Bolsa Brasileira e o outro do IVVB11, que representa a Bolsa Americana. E vocês conseguem ver a grande diferença do impacto da crise nesses dois. Num deles a gente vê um vale, uma queda grande, e no outro a gente vê uma quedinha que mal dá para ser percebida no longo prazo. Eu acho que não tem como provar de forma mais concreta que é muito perigoso você deixar o seu patrimônio todo aqui no Brasil. Bom, agora que a gente já entendeu como é essencial diversificar o nosso patrimônio e tirar ele aqui do Brasil, a gente já pode ir para as formas de investimento que vão ajudar a proteger a nossa carteira. A primeira que eu preciso falar aqui são os investimentos atrelados às economias do exterior, às economias de outros países. E dentro desse tópico a gente vai ter três subdivisões. A primeira que eu preciso falar são os ETFs. Os ETFs são ótimos investimentos, que eu já falei sobre eles sozinhos aqui nesse vídeo, por isso dá uma olhada também. Mas ETFs basicamente são fundos que replicam índices, ou seja, eles funcionam basicamente como uma cestinha com várias ações. Os ETFs eles podem replicar muitas vezes o índice das bolsas dos países. Por exemplo, o IVVB11, que eu já mostrei o gráfico aqui, replica o índice da Bolsa Americana, uma economia muito mais estável e consolidada. Quando você tem um investimento como o IVVB11, você vai ganhar não só com a valorização de grandes empresas como Amazon, Google, Facebook, como também com a valorização do dólar. A gente sabe que o real é uma moeda frágil, com muita inflação que se desvaloriza cada vez mais. Por isso é essencial a gente ter investimentos como esse, que façam a gente ganhar, mesmo com o real perdendo valor. Além do IVVB11, a gente tem muitos outros ETFs legais, como por exemplo o EURP11, que vai replicar índices lá da União Europeia, da Europa. A gente tem o China 11, que replica o índice da Bolsa Chinesa. A gente tem o Hash 11, que vai ser um ETF de criptomoedas. Por isso, dentro dos ETFs, a gente tem ótimas oportunidades de diversificar o nosso patrimônio por todo o mundo. E a gente consegue fazer isso, inclusive, por um preço bem acessível. Agora, já indo para a segunda subdivisão, a gente vai ter os famosos BDRs. Os BDRs nada mais são do que certificados, do que recibos que representam ações lá de fora. Basicamente, a gente tem um bancão, como por exemplo o Itaú, que chega e compra uma ação grande lá de fora, como por exemplo ações de Amazon, ações de Google, e depois ele emite um certificado que representa essa ação aqui dentro. A gente compra esses certificados, que são conhecidos como BDRs. Se você olhar lá na bolsa, você vai ver alguns nomes, por exemplo, do Facebook, do Google, da Amazon, que terminam com 33 ou 34 no final do ticker. E isso são os BDRs. Os BDRs são ótimos investimentos se você não quer abrir uma conta lá fora, não quer ter esse estresse. Mas, querendo ou não,
eles e os ETFs ainda estão dentro da legislação brasileira, estão dentro da jurisdição brasileira. Então, se um político aleatório chegar e quiser colocar mais impostos, quiser colocar mais regulamentações, quiser intervir nesse mercado, você não vai poder fazer nada para se proteger. É aqui que a gente já vai levando para o terceiro ponto, que é investir diretamente lá fora. Para começar, você vai precisar abrir conta numa corretora, assim como você faz aqui no Brasil para investir. Mas nesse caso tem que ser uma corretora estrangeira e você tem que ter pelo menos 18 anos para fazer isso. Duas corretoras legais para começar são a Avenue e a Passfolio, porque são corretoras que têm uma interface e têm um suporte mais ligado aos brasileiros, são mais amigáveis pra gente e inclusive tem muitas coisas traduzidas, o que acabam facilitando muito a gente de investir lá. Esse investimento diretamente lá fora vai te permitir ter um acesso aos maiores mercados do mundo, você vai ter uma variedade enorme de investimentos para fazer e ao mesmo tempo também vai ganhar com as moedas mais fortes se valorizando. O único ônus disso tudo é que você pode ter alguma burocraciazinha na hora de abrir a conta na corretora, você vai ter que ficar mandando remessas de real e pegando dólar para investir lá fora, e você também vai ter que fazer uma declaração diferente na hora do imposto de renda. Mas eu ainda acho que compensa bastante para a gente poder proteger o nosso patrimônio. Essas são 3 formas ótimas de ter investimentos atrelados ao exterior. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que a gente vai te ajudar. E se não, se você ainda não deixou o like, essa é a hora certa de deixar, hein? Mas agora indo já para o segundo investimento que vai proteger o nosso patrimônio do Brasil, são as criptomoedas e as reservas de valor. Primeiramente, a gente tem criptomoedas. E quando me refiro a criptos, eu estou falando das criptos boas, as maiores, com mais capitalização de mercado e que são mais seguros para o nosso investimento, como por exemplo o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo escasso, deflacionário e descentralizado. E o que eu quero dizer com isso? Ele é descentralizado porque todas as máquinas ao redor do mundo, as dezenas de milhares de máquinas que estão rodando o código do Bitcoin, ajudam a suportar a rede. Por isso, se alguém quisesse derrubar por completo essa rede, a pessoa ia ter que literalmente derrubar todas as máquinas e acabar com tudo, o que querendo ou não acaba sendo inviável, porque enquanto ela estivesse fazendo isso, ainda teriam mais usuários entrando na rede. E sobre essa questão aí, eu explico aqui em cima, porque o Bitcoin é a melhor criptomoeda na minha opinião. Mas enfim, esse lance da descentralização é bem diferente de servidores centralizados, como por exemplo os do Facebook ou da Amazon. Porque se o governo americano chegar e, em tese, destruir todos os servidores, vai simplesmente cair a rede toda e a gente não vai poder fazer nada para proteger. Não é um ativo antifrágil como a descentralização do Bitcoin. Se já não fosse suficiente, o Bitcoin ainda pode ser considerado deflacionário, ou pelo menos desinflacionário, ou seja, com uma inflação que vai decrescendo. Isso porque o Bitcoin é escasso e a emissão dele é cada vez mais limitada. Diferente do papel moeda, do real, por exemplo, que a gente tem cada vez políticos emitindo mais real e inflacionando mais a nossa moeda. O Bitcoin tem uma emissão máxima de 21 milhões de unidades, sendo que a cada 4 anos mais ou menos, a gente tem um fenômeno chamado halving, que corta pela metade a emissão de Bitcoins. Por isso a gente vai ter cada vez menos Bitcoins sendo emitidos, até um ponto que vai simplesmente acabar a emissão. Então a gente tem um ativo escasso, com uma oferta limitada, mas uma demanda crescente. Ou seja, a gente tem uma oferta que vai parar, mas a gente tem cada vez mais pessoas querendo esse ativo. Por isso, no longo prazo, a tendência dele é só se valorizar, bem diferente das moedas fiat, ou seja, o real ou o dólar. E por fim, a gente ainda tem as famosas e tradicionais reservas de valor, como é o caso do ouro. O ouro é um ativo muito valorizado há milênios, ele já passou a prova do tempo, diferente do Bitcoin. E a gente tem pessoas ao longo da história toda confiando no valor dele. Por isso a gente tem mais chance dele continuar sendo valorizado no futuro. O ouro não vai ser um ativo que você vai investir nele esperando uma grande valorização de longo prazo. Se você quer isso, vai procurar as ações ou as criptomoedas. O ouro é um investimento que vai ficar parado a maior parte do tempo. Mas ele é considerado uma reserva de valor justamente por isso. Ele tem um preço estável e um preço que muitas vezes pode explodir em momentos de crise, em momentos de incerteza ou de muita alta inflação, quando os investidores começam a recorrer às reservas de valor. A gente tem várias formas diferentes de investir em ouro, por exemplo, comprando diretamente a barra física, comprando pepitas de ouro, ou mesmo de forma bem mais simplificada, e como eu mesmo faço, que é pelo ETF Gold 11, um ETF que custa mais ou menos R$10 e vai te deixar com uma rentabilidade atrelada ao próprio ouro. Esse aqui foi um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, bem tranquilo, justamente para simplesmente explicar como a gente pode começar a proteger o nosso dinheiro de um país arriscado como o Brasil. Você já curtiu aprender esse conteúdo? Eu recomendo muito você dar uma olhada na descrição e dar uma olhada no nosso Instagram para conhecer o nosso treinamento em vista do zero, que é um treinamento que vai pegar na sua mão mesmo que você não saiba nada e vai te ensinar na prática um método claro e assertivo para você começar a investir de um jeito bom. Eu te desafio a achar um treinamento que tenha um custo-benefício maior do que esse, porque por enquanto ele está muito barato pro preço dele. A gente vai começar a subir esse preço ainda, então eu recomendo muito você aproveitar enquanto ainda dá tempo.